convidar você a sentar um pouquinho. E nós estamos aqui hoje para celebrar e eu acredito que até o final vai ficar melhor. Amém? Você crê? Aleluia! Porque, irmãos, não tem como se expor a palavra e as coisas continuar do mesmo jeito. Eu sei que tem horas que a gente precisa romper em fé mesmo. E é assim a vida do crente. A palavra do Senhor diz que o justo, ele viverá pela fé. Amém? E nós estamos aqui porque nós cremos. Nós falamos porque nós cremos, nós celebramos porque nós cremos em dias melhores, em coisas melhores, vindo da parte de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de saber se tem algum aniversariante no nosso meio, tem alguém que completou idade nova de domingo para cá? Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você, senão nós vamos dar continuidade, né, à nossa palavra. Eu sei que tem pessoas que aniversariaram durante esses dias, mas alguns não estão aqui. Nós vamos dar continuidade nessa noite para que nós possamos celebrar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje é um culto de celebração. Nós estamos aqui porque nós cremos que enquanto Jesus não voltar, o nosso papel, a nossa função é congregar, é estar congregado a uma igreja. Amém? A palavra do Senhor diz que nós não devemos ser daqueles que retrocedem, pois o Senhor não se alegra nesses. E se você está aqui nessa noite, eu creio que o Senhor, Ele se alegra na sua presença, de você estar aqui nessa noite. E nós estamos aqui porque nós cremos nisso, de nos reunir, congregar, estar em comunhão uns com os outros. E eu creio que alguns ainda estão a caminho, estão por chegar, mas nós gostamos mesmo de cumprir com o horário. Nosso culto já começou, momento de adoração, e agora nós vamos nos preparar para ir para a palavra do Senhor. Amém? E eu gostaria que você nesse momento alinhasse seu coração. Nós subjugamos todo jugo mesmo, todo cansaço, toda distração. Nós temos autoridade, nós temos poder, nós temos domínio, amém? E nós podemos dominar e subjugar todas as coisas. Nós estamos aqui nesse ambiente e, como todos já sabem, a nossa igreja ela ainda está se adaptando, mas graças a Deus que estamos amparados debaixo, né, de um telhado, amparados por umas paredes, e nós estamos aqui para celebrar, irmãos. E nós precisamos aproveitar esse momento e subjugar mesmo a nossa carne, o nosso pensamento. Eu sei que ainda há muitas distrações vindo da parte de fora, mas você pode prender a sua atenção à palavra do Senhor aqui nessa noite. Amém? Eu quero nesse momento mesmo aproveitar para orar pelo culto da noite, pelo ministro da noite. Hoje nós vamos ter uma palavra ministrada, né, através da vida de Fernando Fortunato. Nós cremos que o Senhor derrama unção sobre a vida das pessoas para que possa, né, compartilhar e banhar todo o corpo de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse culto. Obrigado, Pai, por cada vida que já chegou aqui. Obrigado por aqueles que estão a caminho também. Nós declaramos que eles avançarão e chegarão até aqui para receber daquilo que o Senhor tem para eles. Obrigado, Pai, pela vida do ministro. Eu oro pela vida do Senhor Fernando. Eu declaro a unção do Senhor, facilitando nessa noite o anunciar da Tua palavra, falando a verdade, pregando a palavra. E nós, com mansidão em nosso coração, iremos acolher a palavra que será ministrada aqui nessa noite, pois o Senhor e a sua palavra são um só. Amém? Glória a Deus. Quero convidar o Senhor Fernando, sem mais delongas, venha para cá. Nós vamos abrir o nosso coração para receber daquilo que o Senhor tem depositado na sua vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Irmãos, esse Deus é maravilhoso, isso nós sabemos. E nesta noite, irmãos, nós vamos celebrar, culto de celebração. Culto de celebração, a própria palavra já diz. Celebrar, regozijar aquele que pode e faz todas as coisas. Nesta noite, irmãos, a palavra a ser celebrada
ela já foi exercitada por muitas e muitas vezes através do Senhor Jesus. Ele nos deu, infelizmente, a grande maioria de nós não atentamos ainda, não assumimos aquilo que já é nosso. Muitos sequer reconhecem ou sabem, porque muitos ainda desconhecem a palavra. É uma pena, é lamentável, porque o tempo urge e estamos nos aproximando do momento que ele já nos avisou há mais de 2000 anos atrás. Irmãos, eu coloquei um tema nesta palavra de hoje, é a celebração da vida eterna. É uma certeza absoluta, não tem como nós fugirmos dela, ela está a posto. E e é duplamente, a escolha é nossa. Para a direita ou para a esquerda, para um lado ou para o outro. Nós a escolheremos, a escolha é toda nossa. Uma coisa que costumeiramente fazemos, sem exceção, é apontarmos como somos habilidosos. Falha dos outros. Precisamos olhar para nós, porque ele veio para todos. Esta palavra, irmão, ou este tema, vida eterna, eu encontrei uma base bíblica. Essa base bíblica está no livro na primeira carta de João. Verifiquemos. Primeira carta de João, 5, 10 a 13. São os capítulos. Primeira carta de João, 5, 10 a 13. Que diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem crê em Deus, quem não crê em Deus, mentiroso o faz. Irmãos, isto é um saculejo, um abalo, acorda que eu estou dando a palavra. Prestemos atenção, irmãos. Prosseguindo, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Ele já nos alertou para isso. Quem vê o Pai, me vê. 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. Irmãos, Deus é Espírito, nós somos Espíritos, logo conclui-se que somos eternos, porque Ele nos deu, Ele nos fez. Nós estamos muito dispersos. Como um mandamento desse passa aleatoriamente por nós, nas esquinas, em todo e qualquer lugar onde a palavra é pregada. 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho
de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Irmãos, se formos analisar palavra a palavra, frase a frase, de 5, 10 a 13 aqui de 1 João, irmãos, é motivo de muito tempo a se empregar, para analisar, para compreender e principalmente, irmão, exercitar. Exercitar, irmão. Esta palavra aqui, por favor, eu costumo toda palavra anotar e em casa eu revejo no dia seguinte, no outro dia, no terceiro, no quarto, eu revejo. Por favor, esta palavra aqui que está embasada a palavra de hoje, 1 João 5, de 10 a 13, analise uma vez, duas, três. Não podemos deixar de enxergar as verdades que nos entregaram. Ele nos entregou. Amém? Irmãos, vida eterna foi um tema diversas vezes tratado por Jesus durante seu ministério terreno. E fazia parte das muitas conversas que ele teve com as pessoas. Aonde chegava, a multidão se aproximava e a conversa, diversas conversas, sempre enfatizando o futuro, a vida eterna. A Bíblia foi escrita que tivéssemos certeza sobre a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Ele, eternamente, nos fez, nos criou. Nós, enquanto espíritos, eternos somos. Mas o nosso procedimento está alinhado a justificar essa afirmação ou essa doação do nosso Deus para conosco. Talvez, irmão, você também tenha dúvidas a esse respeito. É nosso querer que, ao meditar sobre, prestem atenção, meditar sobre as respostas, as perguntas a seguir, porque eu baseei em questões para deixar bem claro. Então prestemos atenção não só às perguntas, mas principalmente às respostas. Que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dará dos questionamentos a seguir, a respeito do tema vida eterna. Atentemos. Irmão, basicamente serão 4 questões. E a primeira, nós vamos ver agora. Não será verdade que a morte é o fim de tudo? Não será verdade que a morte é o fim de tudo? De outra forma, será que a vida continua? Irmãos, isto aqui, a resposta bíblica, que é o que nos interessa, está no livro de João 5. Verifiquemos. João, capítulo 5. João 5, 28 e 29. Diz assim:
não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Irmãos, a ressurreição é notória, acontecerá na vida de todos nós. A vida de todos nós, a certeza é, nós retornaremos, ressuscitaremos para o bem ou para o mal, para a condenação, para a vida eterna ou para a condenação. Mas a verdade é expressa, ressuscitaremos. Tenhamos a certeza sem duvidar. Alguns dizem, morreu, acabou. É comum nós ouvirmos isso aí na rua, em todo e qualquer lugar. Em conversação, cada um de nós já participamos de conversação que saiu esse questionamento. Morreu, acabou. Essas pessoas, irmãos, acreditam que não existe justiça no universo em que vivemos. E acham que somos apenas um amontoado de moléculas, músculos, ou seja, carne ambulante. Que entendimento é este, irmão? Prosseguindo. Por isso, alguns se sentem motivados a viver uma vida extravagante e inconsequente, irmãos, pensando que a morte é o fim de tudo. Acham que a vida é sem sentido e que devem aproveitá-la para desfrutar o máximo de prazer possível. Nós enxergamos, nós temos conhecimento de algumas pessoas do nosso convívio que pensam dessa forma, logo falam, se expressam dessa forma e, acima de tudo, lamentavelmente, agem desta forma. Eu vou aproveitar a vida preciosa que Deus nos deu. Vamos aproveitar como? Desta forma, maltratando o espírito, maltratando o seu físico e atendendo à vontade, o prazer da carne. Essa carne que logo, logo vai parar, vai desaparecer. Enquanto você, espírito, vai prosseguir. Com qual proveito? Quais as virtudes que você angariou para desfrutar na eternidade? Você é espírito. De qual lado você, no momento, já está escolhendo? Irmãos, esse texto básico. Revejam e revejam e revejam. Convide pessoas para analisar. Começa no teu lar, para despertar e vai saindo. Porque esse é meu anseio. Quanto tempo, meu irmão, nós perdemos de ouvidos fechados à mente em relação a este mandamento que Ele nos deu. Irmãos, esta palavra, irmãos, ecoou e está ecoando dentro de mim, desde que comecei a estudá-la, a verificá-la, a grandeza
de tudo, todas essas palavras aqui, irmãos. E faz parte da nossa prática para uso e fruto no nosso dia a dia. Mas, como eu sempre digo, o bater da lata aí fora nos chama mais atenção, lamentavelmente. Irmãos, a guerra é interior. A escolha é tua, é minha, é nossa. Segundo questionamento: será necessário reencarnar muitas vezes para adquirirmos esta eternidade? Será possível? Hebreus 9, 27 e 28 vai nos dar a resposta. A resposta. Hebreus 9, Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28, que diz assim: assim também, Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vou repetir, irmãos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Irmãos, todos esses questionamentos, essas respostas, são do nosso Deus. Não existe dúvida da seriedade dessas palavras. E ela veio para nós, irmãos, para que aprendêssemos, para que segurássemos, fixássemos dentro de nós e ficássemos o tempo todo alimentados, ecoando dentro de nós, nos conduzindo naquilo exatamente que carecemos. A nossa necessidade está nestas palavras. Por isso precisamos, irmãos, dar total atenção à palavra do nosso Deus. Esses dias nós estamos atravessando muitas pressões, mas mesmo assim Ele nos avisou que teríamos muitas pressões, aflições, dificuldades, mas Ele parou aí e ficou calado. Bom ânimo, irmão, porque a nossa certeza é essa. A vida eterna Ele já nos deu. Você aceite ou não, a escolha é sua. Glória a Deus, irmãos. Precisamos colocar dentro de nós e avivar sempre, no dia a dia, avivar sempre, para que essa palavra fique nos movendo. Em nome de Jesus. Irmãos, a reencarnação é uma doutrina que não tem origem bíblica. Na Bíblia não existe. Logo, por que vamos dar ouvidos a isso? Se não tem na Bíblia, eu vou me preocupar com o quê? Eu, em conversação hoje com qualquer pessoa a esse respeito das coisas de Deus, eu pergunto: amigo, nós vamos nos basear em quê? Eu vou me basear na Bíblia. E você? Para poder iniciar a conversa, porque com certeza
os choques virão. Choques por falta de entendimento, graças a Deus, na conversação chegaremos ao bom termo. Ou seja, a palavra convencerá. O Espírito Santo estará junto, convencendo, abrindo os horizontes, para que haja um só entendimento, aquele que Deus quer que tenhamos. Amém, irmãos? Então, ela não tem respaldo bíblico. Muitos que nela acreditam esperam evoluir espiritualmente por meio de diversas reencarnações purificadoras de suas almas. O texto bíblico é claro ao afirmar que os homens morrerão apenas uma vez e depois enfrentarão o justo juízo de Deus. Não existe dúvida, irmãos. Você tem dúvida de Deus? O texto aqui, a vida eterna, a base bíblica, diz isso. Se você não crê no que Deus diz a respeito de seu filho, você está dizendo que Deus é mentiroso. Nós estamos dizendo isso. Será que é isso mesmo que está dentro de nós? Nosso Deus é mentiroso? Porque eu não creio em Jesus. Jesus é Deus. O Espírito Santo está falando aqui, mas eu quero ouvir aquilo. Irmãos, prosseguindo, se fosse verdade que pagamos os nossos pecados por meio de várias reencarnações, por que então foi necessário que Cristo morresse na cruz? Não haveria necessidade, irmãos. Se nós, por nós mesmos, temos esse entendimento, seríamos purificados e a terra, como eles dizem, seria um filtro que tantas vezes aqui passássemos, seríamos limpos, as impurezas ficariam retidas aqui, aonde aqui é o centro das impurezas, porque ele, o opositor, assim pratica, é o contrário. Prosseguindo, teria a morte de Cristo ocorrido em vão? A nossa esperança está na ressurreição. O nosso retorno é ressurreição, assim como Cristo ressurreto, irmãos. Ele veio, nos ensinou, nos mostrou, ele fez, nos ensinou a fazer. Como? Observando a prática, o que houve com ele. Foi humilhado, foi crucificado, morreu, ressuscitando do túmulo, da tumba. É dessa forma que a Bíblia, do início ao fim, nos orienta a chegar nesta conclusão tão necessária. E como é difícil, irmãos, porque a priori nós refutamos morrer e continuar vivo. Mas é a nossa verdade. Assim como retornaremos ressurretos em Cristo Jesus. Porque não existe outra forma. Vinde a mim, vós que estáis, vinde a mim. Você não pode, mas eu posso. Eu trago você, eu atravesso a montanha com você. Obstáculo nenhum vai te bloquear, parar, porque eu estou à frente. Daniel, desde o primeiro dia até hoje, o 21º, que a tua prece foi ouvida, Daniel.
Nós somos os Daniéis de hoje. Ele nos ouve. Mas, irmãos, atentemos para que Ele ouça aquilo que Ele nos ensinou através da nossa boca, da nossa prática. Nós precisamos ter esta prática, porque é a única maneira dele nos verificar, nos ouvir, nos olhar. Graças, meus filhos estão no caminho certo. Eu estou aqui aguardando a todos eles. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Uma reflexão nesta aqui, irmão. Um questionamento à parte. Será que a humanidade está evoluindo espiritualmente, como ensina os que defendem a reencarnação? Vou repetir. Será que a humanidade, observemos os dias de hoje, o mundo, nós humanos, a humanidade, como está se movendo? As suas práticas, as suas colheitas. Irmãos, você já imaginou desde o primeiro homem, se a prática fosse essa, irmão? Reencarnação. Os primeiros homens, os baluartes bíblicos. Hoje, há quantos milênios? O mundo começou em discórdia, com guerras e guerras, os nossos dias hoje. Irmãos, infelizmente eu vejo o aperfeiçoamento das derrotas humanas, espiritualmente falando. O homem, através da tecnologia, que é bem-vinda, utiliza, irmão, para se autodestruir. Aperta um dedo aqui e lá, a China, lá, o Brasil. Irmãos, que estamos a fazer com a dádiva que Deus nos deu, a vida eterna? Que estamos a fazer? Nós estamos a merecer? Sabemos que não. Não é excesso. A misericórdia que caracteriza o nosso Deus é que chegou até nós. Ele quis que assim o fosse, para que estivéssemos sempre respaldados na nossa caminhada, que é difícil, é espinhosa, é escorregadia, é pedregosa. Irmãos, essa caminhada é difícil. Mas ele disse a Josué, nós somos os Josué de hoje, não temas, eu estou contigo. Então nós vamos nos preocupar com o que alguém vai fazer ou dizer. Eu tenho Deus que pode todas as coisas. Ele já me deu a vida eterna. Logo, eu vou fazer com que Deus enxergue que eu entendi o seu querer na minha vida. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. A terceira questão. Quem poderá entrar no céu? Irmãos, essas questões todos nós já fizemos ou fazemos ainda. São feitas. Quem poderá entrar no céu? Existe um louvor de um salmista que alguém fez uma... Eu me lembro... Quem é que pode entrar no céu? Quem tem as mãos limpas e o coração puro e sabe amar. Então, está aqui. Apocalipse 7, irmãos. Apocalipse 7. Logo a seguir aí, Apocalipse 7, 13 a 17. E diz assim: então
Um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, qualquer ensinamento para nós, do princípio Gênesis aqui a Apocalipse, começa nele e termina nele. Toda a direção bíblica é para ele, o aguardado, o Messias. Todo o holofote é para ele. Vem dele sobre as nossas vidas, em todas as situações, em todas as civilizações. Ele é o marco maior. Ele é único, onisciente, onipotente, onipresente. Prosseguindo, o 15. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, isso sintetiza tudo. O que toda a humanidade poderá dizer? Nada aparecerá diante destas palavras, irmãos. É só crer. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Se é tudo, não resta nada. Tudo é tudo na vida de todos. Ele é o Criador, é o Senhor. Pode e faz todas as coisas. As atribulações que nos assolam, irmãos, no dia a dia, não se preocupem tanto a fazer coisas que não devem. Porque ele diz: vinde a mim, vós que estáis repetidamente, irmãos. Certas coisas devemos ter aqui, abrir a porta e encontrar logo. A minha preocupação é essa, mas ele disse: coloca isso, reacende, candelabro aceso constantemente, que o azeite não seque. Como esse azeite não secará? Renovação. Renovação. Bebe da palavra. Você está com sede? Beba, beba e beba e beba. Porque a sede afeta qualquer um. A fome afeta. Se alimente. Pratique. Em nome de Jesus, irmãos. Isso é o que nos resta. Se quisermos chegar lá, onde Ele nos aguarda. Precisamos não desviar. Está ouvindo, Josués? Não se desvie. Não nos desviemos. Porque Ele nos aguarda. Essas pessoas, irmãos, que estão diante do trono de Deus, citado aqui no versículo 15, irmãos, vieram de uma grande tribulação, isto é, foram perseguidos por causa da sua fé. E quando observamos o texto bíblico, descobrimos que tais pessoas lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, irmão.
Irmãos, eu já estive em vários momentos, coletivamente, estudando sobre o poder do sangue do Cordeiro. Irmão, é coisa maravilhosa quando a gente descobre. Várias e várias semanas, vários e vários cultos, sobre o sangue do Cordeiro, o poder purificador do sangue do Cordeiro. Isso significa que o texto fala de pessoas que se purificaram por meio do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Isso quer dizer que todo aquele que um dia pediu perdão de seus pecados e creu em Cristo Salvador, tem o direito de entrar no céu. Irmãos, isto aqui não é conversa de encontro de bate-papo. A Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus ao nosso dispor para ser praticado. Cada um de nós que chamamos de cristão, nos chamamos de cristão, aquele que se diz cristão, ele aqui ou noutra igreja, diante de um pastor, diante da palavra de Deus, ele confessou os seus pecados e falou, fez uma aliança com Cristo, se renovando nele. Mas essa renovação, irmão, não é há 15 anos atrás. Eu tenho 35 anos de igreja. Irmão, a tua renovação, ela tem que ser todo dia. É a tua prática, irmão. Você fez a confissão e guardou em casa. Está num cofre, num baú, num cadeado já enferrujado. Irmãos, isto vai dizer o quê? Vai te responder o quê? Naquele dia que formos cobrados, que formos chamados a prestar contas. O que vamos apresentar? Quais serão os nossos talentos? Quais serão os nossos talentos? Irmão, isso não é conseguido pela religião, nem pelas obras, nem pela prática da caridade, mas sim pelo perdão gratuito de Cristo. Perdão gratuito de Cristo, irmão. A caridade. E aqui o que foi dito, irmãos, são coisas que podem ser feitas além. Nós podemos fazer isso, mas em troca disso, a eternidade é nossa. Irmãos, as coisas de Deus são sublimes. Desliga das coisas materiais que possamos fazer, adquirir, doar, em troca de quê? Quanto custa essa passagem? Quanto custa o lugar lá? Quem é que está, que eu vou me dirigir para ele? Onde nós sabemos que a palavra nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmão, ninguém vai chegar lá por obras, por reconhecimento de coisas feitas aqui na materialidade. O mundo lá, a nossa estada lá, é essencialmente espiritual. Espiritual. Você vai levar o que das suas construções aqui? Só faça bom proveito. Porque se você construir para se autodestruir, estará duplamente perdido. Porque você conduziu outros no mesmo caminho, irmão. É muita responsabilidade. Atentemos para isso. Enquanto é tempo, nós estamos aqui, irmãos. Podemos reverter todos esses processos que adquirimos aqui.
Glória a Deus, aleluia, irmãos. Irmãos, uma curiosidade que temos é saber como seremos lá no céu. Aliás, isso já fazia parte de muitas das conversas das pessoas com Jesus. Com relação a algumas dessas perguntas, podemos destacar que teremos um corpo incorruptível. Lá, teremos um corpo incorruptível. Teremos um corpo glorioso. Teremos relacionamentos fraternais em Cristo Jesus. Observação: não iremos nos relacionar de maneira conjugal. O nosso questionamento, pastor, recentemente, encontrei tudo em Marcos 12. Ressurreição, tudo está lá. Ressurreição conjugal. Irmãos, eu me questionei muito, procurei, encontrei. Então são coisas que, percalços, situações que somos colocados, por isso nós devemos ter o máximo de conhecimento da palavra, irmãos. Isto aqui, pastor e todos, gente, como abriu minha cabeça, tudo está na Bíblia. Irmãos, tudo está aqui. O nosso vestir, o nosso comer, o nosso dormir, o nosso estar, o nosso caminhar, tudo está neste livro. A pergunta que fizeram para Cristo, pensando em conduzi-los em deslizes. Que uma família de 7 irmãos, um deles casou, faleceu. Os demais irmãos, todos casaram com a mesma mulher e faleceram. A mulher ficou, casou com os 7 irmãos. A mulher morreu, chegou o momento dela. E eles perguntaram a Jesus: Senhor, e aí, lá, ela será esposa de qual? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. A única verdade é esta. Está aqui a resposta. Teremos relacionamentos fraternais. Irmão com irmão, por exemplo. Em Cristo Jesus. Não iremos nos relacionar de maneira conjugal. Marcos 12, 25 está exatamente essa resposta. Então, irmãos, as conjecturas que costumamos fazer sobre o outro lado, Deus não nos deu muita coisa sobre o que nos aguarda, não. Por isso nós devemos nos orientar pelo que Ele nos dá, nos deu, está aqui. Cumpramos os seus mandamentos. Que nada dessas interrogações vai nos incomodar. Os espaços na nossa mente nos faz conjecturar coisas incríveis. Parece história de quadrinhos, irmãos. A verdade está aqui para nós. Então atentemos para ela, em nome de Jesus. A quarta questão, irmãos, quarta e última. Será verdade que Cristo voltará? Será verdade que Cristo voltará? Irmãos, Atos 1:11 é a resposta para esse questionamento. Atos é o livro,
Retornemos aí um pouco. Atos 1. Atos 1. Atos 1, 11. Ele diz assim, irmãos. É muito simples a palavra de Deus. É direta. 1, 11. Diz assim. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Deixa eu ver se eu não me equivoquei aqui. Atos 1, 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Irmãos, se fomos o testemunhas viva de que ele subiu, da mesma forma veremos ele descer. Se ele nos diz isto, se a palavra de Deus nos ensina dessa forma, por que vamos questionar se ele vai vir de burro, de busão? A forma, irmão, é esta. Não vamos conjecturar coisas que parecem ser. Nós imaginamos que seja. Não, Deus é dessa forma. Ele foi e disse, eu voltarei desta mesma forma. É muito fácil, irmãos, perceber que a resposta é positiva. Assim como subiu um dia, voltará. Já veio como Salvador para sofrer em nosso lugar. Mas a Bíblia nos ensina que um dia Cristo voltará como juiz e rei. E todos a ele se submeterão. Maranata, vem Senhor Jesus, venha, que Ele venha, Senhor Jesus, que o Senhor venha. Irmãos, eu tenho aqui, finalizando, 3 questões para nós analisarmos na hora, agora. Cada um faça o seu juízo, responda dentro de si. Você realmente crê na volta de Jesus Cristo? A primeira. Se ele voltar hoje, nós já ouvimos muito, fomos muito questionados já nesse banco aí, viu? Se ele voltar hoje, você tem absoluta certeza de que subirá com ele para o céu? Vai rodando aí dentro de você, vai perguntando a você mesmo. Terceira, se você morrer hoje, tem certeza que irá para o céu? Irmãos, são questionamentos a queima-roupa. Você dá um sobressalto, meu Deus, doravante eu vou pensar, porque, irmãos, era ontem, a semana passada, Fernando, em 1953 você veio. Então, muito tempo se passaram. Você agora que vai pensar nisso, ainda tem essa oportunidade. E aqueles que se foram sem ter essa oportunidade, sem ter ouvido essas questões. Irmãos, a oportunidade está para nós agora. A hora quando é? É agora. É ontem, é a semana que passou. Não podemos desperdiçar tempo, irmãos. Você realmente crê na volta de Jesus Cristo? A segunda, se ele voltar hoje,
Você tem absoluta certeza de que subirá com ele para o céu? Terceira, se você morrer hoje, tenha certeza de que irá para o céu? Irmãos, isso é muito forte, tal qual aqui, o 1 João 5, de 10 a 13. Tudo está, sintonizado, entrelaçados. Não tem como dissociar. A Trindade não tem como. É funcional como? Desta forma. Desta forma. Irmãos, preste atenção à minha indagação agora. Se você tiver respondido não a alguma das perguntas, você tem um sério problema a resolver. Essas 3 perguntas nós devemos estar engajados nela, preparados para respondê-las, para dizer sim. Se eu digo não a qualquer uma dessas aqui, eu tenho um sério problema para resolver. Para ontem eu preciso correr e atender o mandamento. Para mim, para nós, eu preciso. O problema é mais que sério. A boa notícia, irmão, a boa notícia, sempre Ele, misericórdia e graça que transborda sobre as nossas vidas, é que Deus o ama e permitiu irmão, este momento, Ele permitiu agora para que você se arrependa de seus pecados. Nos arrependamos dos nossos pecados. Este momento aqui, ouvindo o que ouvimos, é um momento ímpar para nos arrependermos e corrermos para buscar o terreno que já passou perdido. Nós precisamos buscar, renovar os nossos laços com Deus na prática da sua palavra. Amém, irmãos? Irmãos, vida eterna. Ela foi um dia longínquo, há milênios, ela nos foi dada. Nós dizemos até e a recebemos. Mas onde ela está, como eu disse? Num baú com cadeado já enferrujado? Porque a nossa prática condiz só coisas contrárias. Deus nos deu a direção, suas pegadas. Nós estamos, irmãos, indo para um holofote que de graça apareceu no outro horizonte. Irmãos, o que estamos a fazer? Pensemos, meditemos. Deus que nos deu essa palavra e esse momento, em oportunidade para renovação, está nos aguardando, irmão. Ele nos deu, e aqui nos votos de Deus que são dados para nós, Ele não revoga, Ele não revoga, Ele não se arrepende. Nós que teremos depois que prestar contas. O que fizemos com tanta riqueza, com tantos talentos, virtuosos talentos, que diz respeito a uma vida eterna, o que estamos a fazer? Nós vamos ser cobrados, irmãos. Não vivamos uma vida pensando que é o último dia. Os carnavais, essas festas, tudo isso aí não. Não apontemos o erro de quem está lá, irmão. Porque de lá viemos, graças a Deus, porque acordamos. Uns vieram de uma forma consciente, outros viemos através de
o chavante de orelha. Mas graças a Deus, viemos, as escamas caíram e nós enxergamos hoje a vida eterna. Graças a Deus, louvado seja Deus. Pelo que eu estou vendo aqui, todos somos de casa. Logo não vai ter apelo, porque já somos esse povo que estamos aqui a ouvir e renovar os nossos votos. Amém, aleluia. Glória a Deus.